We're marching to Zion, a beautiful, beautiful Zion. We're marching upward to Zion, that beautiful city of God. Oh, we're marching to Zion. Beautiful, beautiful Zion. We're marching upward to Zion, that beautiful city of God. Let those refuse to sing who never knew our God, but children of the heavenly King, but children of the heavenly King may speak their joys abroad, may speak their joys abroad. For we're marching to Zion, hallelujah, the beautiful, beautiful Zion. Oh, we're marching upward to Zion, that beautiful city of God. Oh, we're marching to Zion, a beautiful, beautiful Zion. We're marching upward to Zion, the beautiful city of God. Get your handkerchief out. Take out your... Cumprimentamos a todos os nossos amados e preciosos irmãos, na graça e na paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A partir de agora, estamos começando mais uma programação de fé, trazendo para os nossos corações mais uma porção da bendita palavra do Senhor nosso Deus para a nossa edificação espiritual. E quem cumprimenta todos vocês é o pastor José Aparecido da Silva. E agora, para darmos início, vamos ter uma palavra de oração falando com o Senhor nosso Deus. E nós convidamos a todos os nossos amados irmãos e irmãs para orarem juntamente conosco. Oremos então. Gracioso e bondoso Deus, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, humildemente, Senhor, nós nos encontramos em Tua bendita presença, agradecidos por mais esta vez nós podermos estar reunidos em torno da Tua bendita palavra, agradecidos pela noite que passou, pelo dia que o Senhor tem nos concedido e por todas as bênçãos, por todas as vitórias, ó Pai. Nós pedimos o perdão por todos os nossos pecados, nossas muitas fraquezas, e nós também agradecemos ao Senhor pela saúde e aqueles que ainda estão enfermos, necessitados da cura divina. Nós colocamos cada um, ó Pai, diante do altar do Senhor,
desde a criancinha, o bebezinho, até o idoso, o ancião, todos colocamos na presença do Senhor e suplicamos misericórdia em favor de cada um, ó Pai. Deus bendito, também pedimos a inspiração divina para este trabalho, que não somente quem vai pregar a palavra, mas todos nós possamos estar debaixo da mesma inspiração do Santo Espírito do Senhor. E é em nome de Jesus Cristo que nós oramos, pedindo todas as bênçãos e agradecendo desde agora e para todo sempre. Amém e amém. Graças a Deus. Muito bem, meus amados irmãos, a escritura que nós vamos ler está em São Mateus, capítulo 22, e nós começaremos com o versículo 1. E enquanto os irmãos procuram em suas Bíblias, nós vamos trazer as nossas notificações, como fazemos diariamente. Este programa é publicado de segunda a sexta-feira, aqui pelo nosso canal no YouTube, A Mensagem do Sétimo Anjo, e também reprisado através dos nossos grupos de WhatsApp simultaneamente. Portanto, qualquer irmão ou irmã que desejar ser participante de um dos grupos, é só entrar em contato conosco. O nosso número para contato está na descrição do vídeo e é só solicitar então e nós adicionaremos com muito carinho, com muito prazer. E nós pedimos também ainda, em tempo, que o irmão, quando for ouvir, quando for assistir o vídeo, que não esqueça de clicar no joinha, inscrever-se no canal, para que então a plataforma do YouTube impulsione cada vez mais os nossos vídeos e que mais e mais irmãos, mais e mais pessoas possam ser alcançados pela bênção de Deus, pela palavra do Senhor que tem sido falada. E também em tempo ainda lembramos que este programa é uma gentileza da igreja que está em Santa Bárbara do Oeste, na Rua Romênia 212, no Jardim Europa. Nossos cultos são realizados ali todos os domingos no horário das 18h30. E na cidade de Campinas, os nossos cultos são realizados ali no nosso tabernáculo, na Rua Geraldo Gonçalves Dias, número 130, no Parque Residencial Shalom, no horário das 18h30. Que Deus possa abençoar a todos e todos estão convidados a virem e participarem conosco. Dito todas estas coisas, agora nós vamos dar início então à leitura da bendita palavra do Senhor nosso Deus. Conforme anunciado, São Mateus capítulo 22, versículo 1. Então, Jesus, respondendo, tornou a falar-lhes em parábolas, dizendo: O reino do céu é semelhante a um certo rei, que celebrou as bodas de seu filho, e enviou os seus servos a chamar os convidados para as bodas. E estes não quiseram vir. Depois enviou outros servos, dizendo: Dizei aos convidados: Eis que tenho o meu jantar preparado, os meus bois e cevados já mortos, e tudo já está pronto. Vinde às bodas. Eles, porém, não fazendo caso, foram, um para o seu campo e outro para o seu negócio, e os outros, apoderando-se dos servos, os ultrajaram e mataram. E o rei, tendo notícia disto,
encolerizou-se e, enviando os seus exércitos, destruiu aqueles homicidas e incendiou a sua cidade. Então diz aos servos: as bodas, na verdade, estão preparadas, mas os convidados não eram dignos. E depois as saídas dos caminhos, e convidai para as bodas a todos os que encontrardes. E os servos, saindo pelos caminhos, ajuntaram todos quantos encontraram, tanto maus como bons, e a festa nupcial foi cheia de convidados. E o rei, entrando para ver os convidados, viu ali um homem que não estava trajado com veste de núpcias, e disse-lhe: amigo, como entraste aqui, não tendo veste nupcial? E ele emudeceu. Disse então o rei aos servos: amarrai-o de pés e mãos, levai-o e lançai-o nas trevas exteriores. Ali haverá pranto e ranger de dentes, porque muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Então, retirando-se os fariseus, consultavam entre si como o surpreenderiam em alguma palavra. E enviaram-lhe os seus discípulos com os herodianos, dizendo: mestre, bem sabemos que és verdadeiro e ensinas o caminho de Deus, segundo a verdade, e de ninguém se dá, porque não olhas a aparência dos homens. Dize-nos, pois, que te parece? É lícito pagar o tributo a César ou não? Jesus, porém, conhecendo a sua malícia, disse: por que me experimentais, hipócritas? Mostrai-me a moeda do tributo. E eles lhes apresentaram um dinheiro. E ele diz-lhes: de quem é esta efígie e esta inscrição? Dizem-lhe eles: de César. Então ele lhes disse: dai, pois, a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. E eles, ouvindo isto, maravilharam-se, e deixando-o, se retiraram. No mesmo dia, chegaram junto dele os saduceus, que dizem não haver ressurreição, e o interrogaram, dizendo: mestre, Moisés disse: se morrer alguém, não tendo filhos, casará o seu irmão com a mulher dele, e suscitará descendente a seu irmão. Ora, houve entre nós 7 irmãos, e o primeiro, tendo casado, morreu, e não tendo descendentes, deixou sua mulher a seu irmão. Da mesma sorte o segundo, e o terceiro, e até ao 7º. Por fim, depois de todos, morreu também a mulher. Portanto, na ressurreição, de qual dos 7 será a mulher? Visto que todos a possuíram. Jesus, porém, respondendo, disse-lhes: errais, não conhecendo as Escrituras, nem o poder de Deus. Porque na ressurreição nem casam, nem são dados em casamento, mas
serão como os anjos de Deus no céu. E acerca da ressurreição dos mortos, não tendes lido o que Deus vos declarou, dizendo: Eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó? Ora, Deus não é Deus dos mortos, mas dos vivos. E as multidões, ouvindo isto, ficaram maravilhadas da sua doutrina. E os fariseus, ouvindo que ele fizera emudecer os saduceus, reuniram-se no mesmo lugar, e um doutor da lei interrogou-o para o experimentar, dizendo: Mestre, qual é o grande mandamento na lei? E Jesus disse-lhe: Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, e de toda a tua alma, e de todo o teu pensamento. Este é o primeiro e grande mandamento. E o segundo, semelhante a este, é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Destes dois mandamentos dependem toda a lei e os profetas. E estando reunidos os fariseus, interrogou-os Jesus, dizendo: Que pensais vós do Cristo? De quem é filho? Eles disseram-lhe: De Davi. Disse-lhes ele: Como é então que Davi, em espírito, lhe chama Senhor, dizendo: Disse o Senhor ao meu Senhor: Assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos por escabelo de teus pés. Se Davi, pois, lhe chama Senhor, como é seu filho? E ninguém podia responder-lhe uma palavra, nem desde aquele dia ousou mais ninguém interrogá-lo. Amém. Que o Senhor Deus acrescente as suas bênçãos à sua bendita palavra. E agora nós vamos ouvir então uma belíssima canção para o nosso enlevo espiritual. O nome do hino que vamos ouvir chama-se Coragem, e esse hino é cantado pelo saudoso cantor sacro Jair Pires. Nós vamos ouvir agora e depois nós voltaremos com a continuidade da meditação da bendita palavra do Senhor nosso Deus. Ouçamos e meditemos. Se as lutas desta vida te faz chorar, coragem, meu irmão, coragem. Se os espinhos te ferem ao caminhar, coragem, irmão, coragem. Não te esqueças que Jesus também chorou, teve coragem e foi vencedor, nos dando o exemplo de ser lutador. Tenhas coragem, pois logo, logo há de passar esta tristeza que te faz chorar. Tenhas coragem, você vencerá. Tenhas coragem, pois logo, logo há de passar esta tristeza que te faz chorar.
tenhas coragem, você vencerá. Não te importas se é grande a tua dor. Coragem, meu irmão, coragem. O que importa é que Cristo é vencedor. Coragem, meu irmão, coragem. Não te esqueças que Jesus também chorou, teve coragem e foi vencedor, nos dando o exemplo de ser lutador. Tenhas coragem, pois logo, logo há de passar esta tristeza que te faz chorar. Tenhas coragem, você vencerá. Tenhas coragem, pois logo, logo há de passar esta tristeza que te faz chorar. Tenhas coragem, você vencerá. Amém, Jesus. Graças a Deus. Que o Senhor nosso Deus acrescente suas bênçãos à leitura de sua bendita palavra. E também aceite o nosso louvor e a nossa adoração para a sua bendita glória. Agora nós estamos com a mensagem aqui diante de nós. Eventos modernos são esclarecidos por profecia. Daqui a instantes nós daremos prosseguimento no estudo da mesma. Mas antes vamos dar uma pequena observada na escritura que nós lemos aqui, aonde acabamos de ler, quando temos ali vários aspectos do ensino do Evangelho para nós. O Senhor Jesus Cristo fez aquela comparação, aquela parábola, contando daquele rei que ia fazer a festa das bodas de seu filho, do casamento de seu filho. E mandou então os seus servos ir a chamar os convidados, que eram naturalmente convidados de honra. Isso daí, como era uma parábola, você já sabe que esse rei estava representando a Deus. E os convidados de honra era o povo de Israel. E então aquele rei mandou que seus servos, quem eram os servos? Eram os profetas, que Deus enviou para convidá-los a virem para a festa. Mas um deles disse que não podia porque tinha que ir no seu trabalho. O outro não podia porque tinha comprado alguns bois e tinha que resolver aquela questão, e outro também por outro motivo, e na verdade nenhum deles pôde ou talvez queira ter vindo até a festa que o rei mandou convidá-los. Então, aquele rei, ainda na parábola, disse para os seus servos: então agora vão aos valados, vão aos becos de rua, às favelas, às periferias da cidade, e tragam todos que vocês convidarem, sejam eles bons ou maus, porque a minha festa já está pronta, mas os convidados não eram dignos, não é? Então são parábolas muito importantes para a nossa meditação. E também ainda nós saltamos aqui uma pequena
parte da parábola, que é: alguns, até mesmo lançando mão dos servos do rei, o espancaram e os mataram. Isto quer dizer, eles mataram os profetas. O próprio Senhor Jesus Cristo disse: Jerusalém, Jerusalém, que matas os meus profetas e que apedrejas os que a ti são enviados. Quantas vezes eu quis ajuntar você e seus filhos, Jerusalém, como a galinha ajunta debaixo de suas asas os seus pintainhos, mas você não quis, tu não o quisestes, portanto você ficará deserta, você vai pagar caro por isso. E isso era o que Israel tinha feito: matava os profetas, perseguia os enviados de Deus, como sempre aconteceu até agora em nossos dias. Muito embora agora a perseguição não chegue ao caso de morte, mas vocês devem ter observado que em uma das programações o profeta de Deus William Branham havia dito: pode até ser que em algum dia desses eu seja baleado por pregar esta mensagem. Mas enfim, nós vamos agora dar continuidade aqui. Então, isso foi só uma pequena meditação para que os irmãos possam continuar estudando ali, analisando mais, se o desejarem. Parágrafo 128. Então, o irmão Branham, profeta de Deus, havia dito que se fosse 1 por cada milhão que fosse arrebatado, então no mundo nós, na época que ele pregou aqui, né, lá pela década de 60, então ele disse: se formos basear nessa porcentagem, então nós vamos ver que 500 pessoas subiriam no arrebatamento e naturalmente desapareceriam, e ninguém saberia onde elas estão, porque isso já acontecia, de esse número de pessoas desaparecer diariamente e não se dá conta de onde elas pudessem estar, para onde elas desapareceram. E agora ele disse aqui então no parágrafo 128: e se fosse dessa maneira hoje à noite, há 500 milhões que supostamente são, eu acho, de cristãos no mundo. É uma suposição que o profeta disse. Ele não estava afirmando categoricamente que tinha só 500 milhões de cristãos, não é? Mas era uma suposição que havia então somente 500 milhões de cristãos no mundo, supostamente. Mais ou menos esta estimativa, só arredondando os números, se o arrebatamento viesse hoje à noite, então dos vivos que iriam, haveriam só 500 pessoas. Bem, há esse tanto de desaparecendo a cada dia, quase, dos quais eles não conseguem prestar contas. A noiva será tirada e nós nos perguntaremos do que se trata tudo isto, e as pessoas continuarão pregando e dizendo que estão recebendo isto e aquilo outro, e veja que decepção seria. Digamos que fosse isso. Vamos supor então que fosse 500 pessoas por dia. Eu não digo que seja
O profeta está dizendo, porque senão alguém também vai sair por aí dizendo que o profeta profetizou que era somente 500 no arrebatamento, mas ele não disse isso. Ele está dizendo, eu não digo que seja, é uma pressuposição. Eu não sei, eu não sou uma autoridade nisso. Deus é o juiz disso. Mas vejam, quão facilmente isso poderia acontecer em todas as cifras e coisas mais. Como isso poderia ser provado? Por que Coré não viu isso? Por que Datã não viu isso? Por que Acabe não viu isso? Quando Josafá desceu a Acabe, ele disse: Acabe, estamos em dificuldades. Sabes tu que Deus nos deu essa terra. Josué a dividiu. Conheces este pedaço de terra aqui em cima que os sírios tomaram? Essa terra não é nossa? Sim, com certeza é nossa. Falando Josué com Acabe. Nossas crianças estão famintas e os sírios, nossos inimigos, estão alimentando suas crianças, enchendo a barriga delas com o trigo que devia ser nosso. Isso está biblicamente correto. Disse: tu me ajudarás a ir até lá e tomar isso. Agora, algumas vezes, um bom homem, sob a influência do mal, cederá. Isso aqui é importante também, hein? O que ele está dizendo. Muitos casos há em que um bom homem, sob uma má influência do mal, ele acaba cedendo. É melhor observar. Igreja, observe com muita atenção. Agora, antes de mais nada, Josafá, sendo um grande homem religioso, ele disse: bem, devíamos ir, claro, a nossa igreja somos todos o mesmo povo, mas eles não eram o mesmo povo, não. Ele disse: bem, nossa igreja é sua igreja, nosso povo é seu povo, claro, nós nos iremos. Ele disse: mas consultemos ao Senhor primeiro. Esse era Josafá, falando com Acabe. Será melhor nós consultarmos ao Senhor primeiro. Assim ele disse: sem dúvida, devíamos ter nos lembrado disso. Bem, nós iremos. Há algum profeta do Senhor? Disse: eu tenho um seminário cheio deles. Responde Acabe, não é? Eu tenho 400 aqui, os melhores que há. Todos eles têm seus títulos de PhD, LLD, seus LLD e tudo mais que acompanha isto. Eles são cada um. Agora, lembre-se, eles eram profetas hebreus, de uma escola de profetas. Então você se lembra que quando Elias foi arrebatado e Eliseu pegou sua capa e feriu as águas do Jordão para voltar, do outro lado, na outra margem do Jordão, existia lá um grupo de profetas, porque lá tinha uma escola, um seminário de profetas lá.
para ensinar profetas. Mas acontece que profeta não se ensina numa escola como vai ser, como ele deve proceder. Não, o profeta recebe diretamente de Deus. E é por esse motivo que as pessoas não acreditam, não aceitam o que o profeta fala. E aí, dessa forma, o que acontece? Como eles não receberam de Deus, mas receberam de seus professores, de seus orientadores, então eles não sabem o que Deus está fazendo. Eles não sabem o que Deus está falando e precisamente qual seria a vontade de Deus. E nós estamos aqui no parágrafo 137 e agora vamos parar por aqui, porque o nosso tempo está se esgotando e nós vamos ter agora uma palavra de oração, falando com o Senhor nosso Deus, pedindo a bênção para o encerramento deste programa e também mais uma vez suplicando a misericórdia do Senhor em favor de todos os necessitados. Orem comigo agora então para encerrarmos mais este trabalho para a glória de Deus. Bendito Senhor, nosso Deus Todo-Poderoso, Pai Criador dos céus e da terra, em nome de Jesus Cristo, Senhor, nós agradecemos ao Senhor por este privilégio de estarmos reunidos ao redor da Santa Palavra e estarmos aprendendo cada dia mais uma pequena porção da bendita Palavra do Senhor para a nossa edificação espiritual. E agora, Senhor, ainda em tempo, nós suplicamos a misericórdia do Senhor em favor dos enfermos, desde o bebê até o idoso. Como sempre oramos, suplicamos em favor uns dos outros, ó Deus, em favor de todos aqueles que estão enfermos, daqueles que estão aflitos, daqueles que estão oprimidos, que o Senhor liberte a cada um, dando vitória, dando a tua bênção e dando a tua paz. E nós pedimos tudo isto, ó Deus, humildemente, e é no nome do Senhor Jesus Cristo que nós pedimos, e desde já nós te agradecemos, agora e para todos sempre. Amém e amém. Graças a Deus. Então, amados, chegamos ao final da nossa apresentação de hoje. Fiquem todos na graça e na paz do Senhor Jesus Cristo, e se Ele nos permitir, nós vamos estar juntos em nosso próximo programa. Amém e amém.